PSG, Paris Saint-Germain e Botafogo, irmão. Eu só vou começar a contar gol quando começar 3. Como é que é? Quando tiver 3-0, eu vou começar a contar os gols do PSG. O Botafogo tem chance contra o PSG? Não, não tem. O Botafogo, sem sacanagem, galera, não é nem zoeira nem nada. Assim, se o Botafogo tomar uns 2-0, tem que comemorar, pô. Sem sacanagem. Sem sacanagem. Eu não aguento o PSG. Segurar um empate ou uma derrota por placar mínimo? Sim, empate, vencer o PSG e empatar eu não acredito. Eu só não vou te garantir aqui o tamanho da derrota. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um especial com todos que eu me lembrava. Eu me lembro aí que tiraram o Botafogo pra merda e falaram que não tinha chance do Botafogo ganhar ou de passar perto de ganhar e que seria 8-0 e etc. pro PSG contra o Botafogo no último jogo, que nós sabemos, nós vimos o Botafogo anular. Não é que sofreu, John foi melhor em campo com 20 defesas, não. Nós anulamos o PSG. Então eu trouxe aqui Mano, Eugênio Leal, Pedrosa, Benja. Tem um monte de gente aí que cravou que o Botafogo ia tomar um vareio, não ia ver a cor da bola. E eu trouxe aí pra vocês se deliciarem com esse bando de bosta falada. É muito fácil hoje em dia ser comentarista esportivo. Vamos ver o vídeo aqui, depois a gente volta. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, bora pro vídeo e vambora. Ô, Não, Sozinha, me fala. Botafogo e PSG, Paris Saint-Germain e Botafogo, irmão. Eu só vou começar a contar gol quando começar 3. Como é que é? Quando tiver 3-0, eu vou começar a contar os gols do PSG. Você acha que podia ser tipo assim, ó, começa 3-0 pro... Tá, cara, pro Botafogo. pra jogar contra esse time tem que ser assim. Começa lá, com 5 gols. Irmão, o PSG é um absurdo. Eu vou ter que jogar Absurdo. PSG e Botafogo, Marcelinho Carioca. Você concorda com o Souza que vai ser um amasso? Ou você vai ser um cara sensato e vai respeitar a estrela solitária do Rio de Janeiro? Desrespeitei e alguém? eles vão jogar de igual Eu falei a igual? verdade, pô. Você desrespeitou Tá bom, a então. estrela solitária. Pô, tem primeiro pra A minha jogar... mãe é botafoguense, você sabia O que é que disso? eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver Fala, com Marcelo. sua mãe é O que tem a ver botafoguense? com sua mãe? Não, porque ele falou que vai contar de 3-0 pra frente. Ó, na boa. Se jogar de igual pra igual, vareio. É de 3 pra cima. Fatal. Fechadinho. Botafogo ou PSG? Qual que é o seu palpite? Como é que vai ser esse Então, jogo? é aquilo que eu falei, se jogar de igual pra igual, que marca na zona 2, zona 3 lá atrás, espera, vai tomar-lhe o vareio. É muita velocidade, é muita inteligência. E os caras estão no final de temporada, mas a volúpia, a vontade de vencer é impressionante. Tu viu já uma Cara, pré-eleição? Não vocês são entenda. muito Não, entenda aqui, ó. Posso terminar a minha linha de raciocínio? Posso? Pode. Se o senhor me borrifar? Você já viu a Cara, pré-eleição? eu vou respeitar a sua opinião, porém não concordo com ela. Irmão, ele tem que chegar a embolar a parada. Não dá pra jogar de igual pra igual. Não dá. Espera aqui. Marca Seu pro ele bota setor. os 11 dentro do gol. Irmão, não dá. Não sai da área. Pode surpreender, posso Fica pegar. de joelho, o resto do banco fica de Se joelho. for olhando. gol, o sonho da sua padaria... Ruim. Já era. O esquema de jogo do Botafogo, 11 dentro do gol e os bancos tudo orando. De joelho. Ô, senhor. Tira, acaba, pelo amor de Deus. Sozinha, seja sincero, como é que Foi como na Palmeiras... primeira rodada, Juca. Como é que ninguém acreditava. Ele ganhou de 2-1, não foi? Hoje é o jogo. Foi. Eu sei, mas... Não, mas fez um primeiro tempo, fez um primeiro tempo incrível. o John sendo o melhor jogador em campo. Tá, como é que o Botafogo tem que jogar então contra o PSG? 11 Seja jogadores sincero. dentro do gol, 11. 11 e quem tiver no banco fica de joelho orando. Corta. Verdade. Mas corta essa parte aqui, ó. Que a hora que Corta ganhar- essa parte aqui. O quê? Agora, semana que vem, eu quero todo mundo lá no bairro de Botafogo, Cara, eu lá amo perto do Botafogo, só Adão, pra você ter ideia. tá ligado? Foi o primeiro clube grande que eu joguei da minha carreira. Mas com o PSG não dá, irmão. Eles meteram 5 na Não dá. final da Olha Champions. isso aqui. Olha isso aqui. E- Fala, Marcelo, o que você acha? Não dá pra ganhar, não. Não dá? Nunca. Ô, Marcelo, Falaram assim com o Marcelo. São Paulo. Falaram assim Não, peraí. com o Corinthians. Com quem? Falaram assim quando o Corinthians enfrentou o Chelsea, falaram assim quando o São Paulo enfrentou o Liverpool. Vocês estão desdenhando de um Botafogo que é campeão da Copa Libertadores? E eu vou falar pra vocês aqui, ó. O Botafogo É o mesmo vai time, né? calar a boca de vocês. Falando, esse Atlético de Madrid, com tudo isso que eu falei, tomou-lhe um 4-0 do PSG. É. O Botafogo, sem sacanagem, galera, não é nem zoeira nem nada. Ó, que vara. Assim, se o Botafogo tomar uns 2-0, tem que comemorar, pô. Sem sacanagem. Sem sacanagem, cara. É a realidade, pô. E isso debaixo do sol de meio-dia. Se for em outro horário,
Foi mais tranquilo, assim, sei lá, 6 da tarde. Pô, que isso, Não cara? sei que horas que é, deixa eu ver que horas que É 11 da noite. PSG e Botafogo. Não, mas que horas é lá? Então, é o de noite, é igual o Botafogo. Cara, jogou tem ali hora sem que você não sol. consegue nem ver o que tá acontecendo. Esse gol aí, por exemplo, foi bola no pé de um do golaço. outro. Os caras ficam, caralho, o que aconteceu? Gol. Joguei água no chope dele, mano. Se o Paris Saint-Germain jogar sério, o que acontece com o Botafogo? O Botafogo, velho, toma 8. Toma 8. Tá de brincadeira, velho. Na boa, eles enfiaram 5 na Inter, velho. Se os caras apertar mesmo, se os caras engatar a quarta marcha, não precisa nem colocar a quinta. Se os caras engatar a quarta marcha em cima do Botafogo, não volta nem o corpo pro Brasil. Tá louco. Botafogo contratou o Arthur Cabral, hein? Eu falei, a gente tava no O primeiro que dia, sempre pô. foi falado foi o seguinte. Primeira prateleira não dá jogo. Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG nem se fala. Hoje a gente vai tirar uma prova disso, inclusive tá no cardápio do dia. Tu garante. Jogo bola. Competir, o Botafogo vai chegar perto de vencer o PSG. Não vai. Eu garanto, eu cravo aqui. Cortezinho, Isso não cortezinho. Já mete o cortezinho. Ah, Pedro, você tá desmerecendo E na tesourada? Tá desmerecendo o Botafogo? Claro que não, irmão. Botafogo é uma equipe que conseguiu a primeira vitória, que tá vivendo o melhor momento da temporada e tudo mais. Campeão da América, campeão brasileiro. É que o PSG tá numa prateleira, irmão, acima dos demais. Acima até dos times que são os de primeira prateleira na Europa. Então assim, irmão, quer pegar a postinha? Vamos lá. Vou falar Eita, sobre calma. hoje o Botafogo e PSG, que é até mais fácil pra minha análise, porque tá todo mundo... Vamos fazer um combo, então. Vamos fazer um combinho? Tá, eu sou... Vamos lá. Flamengo e Chelsea, eu sou Flamengo. E empate, você é Chelsea. Porque você falou que não dá jogo. Não, aí eu já acho que dá mais jogo, porque o Chelsea não é da primeira prateleira. Mas aí tem que ser bom Mas pros dois. eu vou seguir meu argumento. E PSG e Botafogo. Empate e vitória é teu. Dos brasileiros. Aposta de quanto? Calma. Flamengo e Chelsea. Eu só preciso da vitória. Você, empate ou vitória, é teu, Flamengo. Perfeito. PSG e Botafogo. Te dou o empate e te dou a vitória do Botafogo. Perfeito, tá pego. Se eu perder, eu vou te servir no Café TV, Peguei. no próximo sábado, de avental e peruca da Ana Maria Braga. Perfeito. Ok? Gosto. Muito bom. Gosto. E vice-versa, tá? Não, eu vou ter que... Peruca? Mas eu tenho cabelo, meu chapa. A peruca é mais exclusiva. Avental. Ah, pode ser um aventalzinho. Okay. Então, primeiro é o seguinte, os 2 últimos jogos do PSG contra times da Europa, né, que não fossem franceses, ele fez 9 gols, né? Ele fez 5 na Inter de Milão e 4 no Atlético de Madrid. O PSG fez 9 gols nos últimos 2 jogos contra equipes de ponta do futebol europeu, né? Inter de Milão, a campeã, a finalista da Champions, uma equipe que sempre está disputando o título, estava em primeiro por muito tempo, acabou perdendo o título pro Napoli, tomou 5 na final. E o Atlético de Madrid, que é a terceira força, às vezes segunda, às vezes até primeira na Espanha, tomou 4. Então, eu acho que é o seguinte, para a gente ter uma noção de diferença entre Botafogo, Atlético de Madrid e PSG, eu acho que vai ser um jogo contra o Seattle Sounders, porque o Botafogo ganhou por 2-1. Vamos ver quanto vai ser Atlético de Madrid com esse time e quanto vai ser o PSG, porque aí nós vamos ver o tamanho da dificuldade que os melhores times do grupo tiveram contra o pior. Né? Porque hoje, por exemplo, cara, a tendência vai se o PSG repetir o jogo que fez contra o Atlético de Madrid e o Botafogo repetir o jogo que fez contra o Seattle Sounders, o Botafogo vai perder de uns 2-0, 3-1, né? Se você for comparar os últimos rendimentos do último jogo. Porque se você for comparar o rendimento dos últimos 2 jogos, o Botafogo tem que ficar espertíssimo, né? Então eu só estou comparando as estreias. Agora, o Atlético de Madrid, para ele se classificar, ele tem que tirar a diferença de saldo de gol. E ele tem que começar a golear o Seattle Sounders, que o Botafogo não conseguiu golear. Né? E aí que nós vamos ver a diferença, porque eu acho muito mais simples, muito mais não é mais fácil, mas muito mais lógico você medir forças, não quando é um contra o outro,
Não quando é o Botafogo e o PSG. É quando esses times jogam contra o time mais fraco. Qual é o domínio, qual vai ser a imposição, qual vai ser o resultado desses times contra o mais fraco. Aí você fala, pô, esse aqui foi lá e engoliu os caras, esse aqui sofreu com os caras. Ele não vai jogar. Tô inventando agora, não mudou nada, na verdade, mas eu... Você mantém o 3x1. 3x1. Então temos 2 placares iguais aqui, 2 palpites iguais, meu e do Bira, apostamos 3x1. O Johnny vestiu a camisa do Fogão, pachecou bonito. Estrela solitária. Vambora. 2x2, não é? Por que não? O PSG Aliás, vai qual foi marcar a frase do professor Renato Paiva? O cemitério do futebol... Está cheio de favoritos. Está cheio de favoritos. Então, se o Eugênio quiser também... Vamos, Paiva. Ser incoerente, mudar o pensamento dele, não há problema. Qual o seu palpite, Eugênio? Abel, respeito a opinião de todo mundo, respeito os palpites de todos os que falam, respeito muito o torcedor do Botafogo, mas eu não estou aqui para vender ilusão. Ih, rapaz, estou até com medo. Aliás, né? Eu Vou me segurar estou aqui para tentar fazer o exercício de dimensionar. Claro, acertar placar é tudo bico, é tudo chute. Mas a gente tenta estabelecer aqui no placar o que a gente imagina que possa vir a ser o jogo de acordo com as informações que a gente tem, com as observações que a gente já fez. Eu acho que é 4x0 o Paris Saint-Germain. Espero estar errado, vou torcer para que esteja errado, mas eu acho que é 4x0 o Paris Saint-Germain. Eu falei que o Eugênio ia ser coerente com a apresentação dele? Quando ele começou a falar, eu juro, eu pensei, ele vai falar 4x0, ele foi coerente, cara. É uma pena. Tomara que o Eugênio esteja errado, né? Mas vai ter que melhorar imensamente. O Botafogo que disputou a final da Libertadores, aquele Botafogo, precisa ainda dar uma qualificada para enfrentar o PSG. Imagina isso aqui. Então, assim, para a matemática do grupo tá legal, mas para a dinâmica do jogo não aguenta. Mas vai precisar jogar pelo menos o dobro para resistir ao PSG. Resistir, essa é a questão. Exato, não é jogar de igual para igual, é ser muito realista, e até o jogo de hoje mostrou que o Botafogo realmente vai ter de fazer um jogo de resiliência, de resistência para tentar um empate ou perder de pouco do PSG. Pô, de peito aberto, ou ali... Esquece isso, é suicídio. Querer negociar, vamos tentar fazer um golzinho na bola parada. É pensar realmente no melhor que pode fazer de forma reativa, com defesa bem postada e num jogo de contexto bem diferente do que foi essa estreia com o Seattle Sounders. Eu acho que não aguenta. Primeiro que você pega o PSG, você está olhar para o adversário, né? Um time que faz uma saída de bola muito boa. Mas você acha que não aguenta, não aguenta o PSG. Segurar um empate ou uma derrota por placar mínimo? Sim, empate vencer o PSG e empatar eu não acredito. Eu só não vou te garantir aqui o tamanho da derrota. Pelo seguinte, primeiro que ele tem que marcar a saída de bola do PSG, assim, magistral marcação. Né? E o PSG é um time preparado para isso, para ser marcado, para atrair o adversário, porque é o jogo praticado pelo Luiz Henrique. Que o Botafogo não tem essa capacidade? Não tem. Hoje não. Até porque é um time que demorou para contratar treinador, demorou para começar a temporada e agora a conta vai chegar o recibão. O recibão de achar que o ano começa em março, em abril, chegou no Mundial de Clubes. Se tivesse começado lá atrás, talvez a gente estivesse discutindo outra coisa, talvez. Mas assim, o que é o PSG? O PSG do Luiz Henrique só joga o que joga porque tem um padrão coletivo absurdo. Com Messi, Mbappé e Neymar, jamais jogaria o que joga. Por quê? Porque ele é um time que todos correm e marcam. O Vitinha é uma sacanagem que joga o Vitinha. Eu vejo o Vitinha jogar, eu lembro assim no time no Barcelona do Guardiola, o Xavi. Porque o Xavi estava em todos os lugares e sempre era opção de passe. O Vitinha ainda tem uma mobilidade provavelmente ainda maior que o Xavi, e o Vitinha faz saída, ele triangula na esquerda, na direita, ele tem um movimento dentro do campo que é impossível deter o cara. Então, o PSG é construído em cima desses movimentos, desta ideia de mobilidade levada às últimas consequências, que é o jogo de posição que o Guardiola pratica, o Luiz Henrique conseguiu ganhar uma Champions praticando esse jogo, que é você sai, se o adversário vem te marcar, você comemora, porque aí você começa a levar o teu adversário para as zonas do campo que te interessam e vai minando as forças do adversário. Eles fizeram isso recentemente contra a Inter de Milão e fizeram isso também contra o Atlético de Madrid. Então eu não vejo o Botafogo preparado para encarar esse tipo de jogo, que é riquíssimo. Mas um negócio assim,
espetacular. Teria que ter um dia de um apagão geral no PSG, entrar com os reservas, tal, mas não vai acontecer. Então o PSG, acho muito difícil. O PSG, a gente vê até pela vibração do jogador, a gente vai olhar o Luiz Henrique e tal, o PSG tá afinzaço de ganhar esse Mundial. O PSG, até a gente tava falando no linha ali do pós-Palmeiras, para dizer que o PSG, ele entrou na competição muito focado, muito determinado, e acho que o intervalo do jogo mostrou isso. 2-0, calor, cansaço, desgaste. Jogo meio-dia, né? Temporada, jogo meio-dia, 2-0. Vamos dar uma seguradinha na emoção aqui. Vamos, quem sabe, mudar umas peças. O calor faz toda a diferença. E não mexeu. O time continuou mesmo no segundo. Claro, depois teve as alterações durante o segundo tempo, mas já não mudou no intervalo. Então ele continuou com os mesmos jogadores e tal, e acabou fazendo o que fez, né? Então, assim, o PSG, além do futebol que pratica, que é o melhor da Europa no momento, talvez é o melhor do mundo, vamos ver, é um time que está com vontade, está afim de ganhar. Imagina o seguinte, o projeto do PSG, que é do Estado, de um Estado, do Catar, foi um projeto que derrapou até a conquista da Liga dos Campeões. Eles derraparam de todas as maneiras possíveis, fazendo contratações absurdas, gastando dinheiro assim que jorra. Pode gastar, né, Calçado? Que é uma exceção da exceção. Eu tenho um patrocínio para você nesse botão aqui. Isso. Vou te dar 100 milhões de euros nesse botão por mês, tá legal? Assim, eles podem fazer. E eles fazem. E a UEFA tá nem aí, né? Se eles tivessem o fair play da Espanha, estavam ferrados. Mas eles não têm. Então, envolve uma série de coisas. Envolve governo, envolve uma série de interesses. Então, o PSG, para o Catar, imagina a importância de ganhar este Mundial também. É de comprovar tudo aquilo que foi feito até agora a um custo de bilhões de euros. Que chegou da forma, eu diria, por um lado mais simples possível. Sem Messi, sem Neymar, sem Mbappé. E por outro, com o jogo mais sofisticado que ele poderia encontrar, que é lindo de ver. Se você olha para o jogo, você começa a olhar, quando a imagem abre, começa a olhar para o resto. Fica só olhando para a bola. Cara, o movimento, eles têm dos lados do campo, caras que têm uma capacidade de enfrentamento individual no espaço curto, que é absurdo. Então eles chegam na linha de fundo, a hora que eles querem, e cruzam para trás. Se é para esticar o jogo, eles esticam. É uma riqueza de jogo. É uma riqueza, cara, que é muito difícil. Então o torcedor do Botafogo tem que ir um pouco preparado para isso. Porque às vezes, nossa missão aqui, todo dia, é acompanhar esses times. Sim. Será que todo mundo acompanha? Não é todo mundo que acompanha. Então tem muita gente que acha que dá pra ir, dá pra encarar. Dá pra encarar. Isso é um desafio, né? Porque é uma linha tênue essa daí. É você ser realista em relação à diferença que existe de trabalho, de time, de jogadores, enfim. Que é algo que não dá pra comparar, não é o mesmo mundo. E ao mesmo tempo, você não passar às vezes um recado pra quem trabalha com você, pro elenco que tá com você, que é o seguinte, olha, se perder de 3 tá bom, se perder de 4 é aceitável. Isso eu acho que é uma linha tênue. Isso aqui é pra fora do vestiário, lá dentro. Então, isso é uma linha tênue. Porque, é claro, você tem de acreditar no que você está fazendo, você tem de passar essa mensagem para os jogadores, né? E ao mesmo tempo você tem que ser realista. Que, olha, isso aqui que a gente vai tentar fazer é muito complicado. O que a gente vai ter de fazer hoje, o que a gente não fez até agora no ano, é marcar de maneira diferente, é defender com mais gente. E aí, cara, vamos responder a pergunta do título? O Botafogo tem chance contra o PSG? Não tem. Mas assim, na verdade, quantos times tem? A gente viu hoje aqui na prática que nem o Atlético de Madrid teve. Então assim, quando eu falo que o Botafogo não tem chance, não é pra meio que jogar o Botafogo pra merda, porque na verdade, alguns times da Europa também não tem. Eu acho que o Botafogo vai ter que ver se dá pra tentar alguma coisa contra o Atlético de Madrid. O PSG, ele começa já ia falar Champions, olha o hábito. Ele começa esse Super Mundial mostrando ser talvez o favorito. Ah, mas o Bayern ganhou de 10-0. Mas aí jogando contra ninguém. Enfim, se o PSG não for o favorito top 1, ele pelo menos está no top 3, tá ligado? É um time que tá jogando muita bola, é um time que meteu 4-0 no Atlético de Madrid sem o seu principal jogador. Então o Dembélé, que é tido como bola de ouro, nem jogou, e mesmo assim o time não só ganhou, como convenceu, como não deixou o Atlético de Madrid ver a cor da bola. Teve um lance ou outro aqui ali, teve um gol impedido, teve uma chance com o Sorloth que ele poderia ter feito, ele perdeu um gol inacreditável, mas no
no geral, gente, assim, o PSG ele nem permitiu o Atlético de Madrid sonhar. Então o normal seria, a não ser que alguma coisa muito fora da curva acontecesse, o Botafogo vai perder pro PSG. Vai perder. A gente não sabe de quanto, pode ser que seja uma goleada, 4, 5, tá ligado? Mas pode ser também que o Botafogo encaixa ali uma marcação, faz um jogo mais chatinho, mas acaba perdendo de qualquer forma. Eu acho que assim, num dia normal, a não ser que algo muito fora da curva aconteça, e às vezes no futebol isso acontece, mas a não ser que algo muito fora da curva aconteça, o Botafogo não tem a menor chance. Esse grupo Esse é o grupo da morte? Aí é o da morte. Esse já era. O Botafogo já fica aí. Esse é o da morte. Botafogo já senta na graxa aí. O Mano falou, se o Palmeiras passar em primeiro do grupo, pega o segundo desse. Desse aí? Ah, o Palmeiras... O Palmeiras tem que rezar pra... Tá rindo o quê, Zé? Tá rindo o quê, Zé? O Atlético de Madrid também já tá uns 30 anos com o Simeone. Os caras PSG Atlético de Madrid. Não, mas é melhor você perder. Eu nem lembro que o Simeone jogava. Eu só lembro do Simeone técnico do Atlético de Madrid. Não, mas peraí. Quem classifica aí, Dinelson? PSG Atlético de Madrid, pô. Ô, Michel. Também. Ô, mano. Eu acho bem. Já Paris Saint-Germain. Ninguém acredita que o Botafogo pode ser uma... Se o Atlético de Madrid não chegar... Não chegar lá pra viajar. Só se não chegar lá, né? Pera aí, pô. Chegar lá, por exemplo, uma dessas perde o voo. Aí, beleza. Se o Paris Saint-Germain resolve jogar igual jogou a final contra a Inter da Champions, o que acontece? Com quem? Com o Botafogo. Mais de 3. Pô, toma 3. Mais de 3. 3 no primeiro tempo. Vocês estão de brincadeira. Não dá pra comparar, Benji, de verdade, com todo respeito ao Botafogo. Mas, cara, é o que o Barcelona fez com o Santos. O que o Barcelona fez com o Santos, inclusive o Barcelona depois tirou o pé, porque o Léo deu aquela declaração infeliz, né? Vamos ver se o Barcelona é tudo isso. Vou falar um negócio pra você. Se o PSG... Essa do Léo foi... Vou falar um negócio pra você. Se o PSG joga contra qualquer um time do grupo dele, é o que jogou contra... É atropelo nos 3. Sim, mano, sim. Mas é atropelo nos 3. É Botafogo, atropelo, Atlético Mineiro, atropelo e esse outro aí. O que eu não sei falar o nome aí. Ô, Michel, mas por isso que eu tô falando. Seattle. Viu, mano? Mas por isso que eu tô falando. Com um já tava difícil, um europeu. Imagine agora, mano. E detalhe importante que é legal vocês saberem, né? Para aqueles que ainda não sabem, mas só relembrar que desse grupo do Palmeiras, e aqui deu mais, acho que não unanimidade, mas Palmeiras em primeiro, né? Segundo. Se o Palmeiras for em primeiro do grupo, ele já na próxima fase pega ou PSG, ou Atlético de Madrid, Ave Maria. ou Botafogo. E a outra equipe aqui, qual que é, Chico? Seattle Sounders. É o Seattle Sounders, né? Estados Unidos. Bom, esse aqui vai ser o lanterna do grupo. Para mim, classifica PSG em primeiro e Atlético de Madrid em segundo. Então, nós teríamos um Palmeiras e Atlético de Madrid. Aí o buraco é mais embaixo, gente? Mas totalmente, né? Oitavas de final. Totalmente, você não pode comparar. Você gosta, né? Eu nem lhe perguntei, já veio falando que o buraco é mais embaixo. Aqui vai secar assim em outro lugar. É seu aniversário, mas vai secar longe, hein? É outro planeta. O detalhe esses times jogam de um jeito que é de outro planeta. É verdade. Não é igual o nosso. É outro esporte quase. Não é igual o nosso, de jeito nenhum. Mas, Gafa, pro Palmeiras, a gente falando aqui que vai ser primeiro ou segundo, pro Palmeiras é fundamental ser primeiro, porque eu imagino que o PSG tende a ser o primeiro colocado do outro grupo. Tá. Então, se for falar em possibilidade de o Palmeiras avançar, é menos difícil ou menos impossível contra o Atlético de Madrid do que contra o PSG. O PSG não tá vindo de ressaca, gente. O PSG atingiu o principal objetivo que ele tinha na vida. Na vida, contratou Mbappé, contratou Neymar, depois com um time, entre aspas, modesto, sem uma grande estrela, ele conquista a Champions. E nós temos 2 ex-atletas. Quando o objetivo é atingido, gente, né? Não sai aquele peso, há um relaxamento natural. De repente, o Atlético de Madrid pode estar muito mais focado no Mundial do que o PSG, ou eu tô falando bobagem, Paulo? Cara, na realidade o PSG entra com mais moral. Entendi. E quando você entra com mais moral, você entra mais leve, não vai muita responsabilidade. Então eu creio que quando você está nessa fase, é até melhor jogar. É até melhor jogar essas competições aí, porque joga fácil. Olha todos os portugueses aí que jogam no Paris Saint-Germain. Então, para você, o menos complicado, partindo do princípio que nós teremos aqui PSG e Atlético de Madrid classificados, o menos complicado ainda é o Atlético de Madrid, mesmo que o PSG possa vir mais relaxado. Para você, Alex, também é melhor Para mim, seria melhor para o Palmeiras enfrentar o Atlético de Madrid, pensando numa possibilidade maior de passar para as quartas de final. Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui, tá? Dá uma moral aí. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho.
tá? Tem link pra você ir pro Instagram, pro canal reserva, canal principal, tudo aqui na descrição. Dá uma moral pra gente. Botafogo é maravilhoso, cara. Botafogo é uma parada fora de série. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser Botafogo, cara. Obrigado. Vamos partir pro próximo vídeo aí. Mais tarde a gente conversa mais. Tamo junto. É Botafogo. Vamos agora ir rumo ao título mundial. E vamos fazer. Agora é loucura. Agora é loucura. Daí pra frente é só loucura. Vamos rumo ao mundial.